Oséias capítulo 11. A ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Quando Israel era menino, eu, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam à sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admã? Porque te ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não exaltarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Capítulo 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. O achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Em um mercador tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado, mas eu
sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene, e falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporeis similes. Não é Gileade, iniquidade, pura vaidade eles são em Gigal. Sacrificais bois aos seus altares, são como montões de pedra nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Capítulo 13. Quando Efraim falava, tremiam-se, e foi exalçado em Israel. Mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundação, ídolos segundo o seu entendimento. Toda obra de artifício, dos quais dizem aos homens que sacrificavam, beijam os bezerros, pois isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando farto. Ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para ele como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei-lhes, romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para sua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipe? Dei um rei da minha, dai-te um rei da minha ira, e to tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o teu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno, e as resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos.
ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, o vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se as suas nascentes, e secar-se as suas fontes. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra os seus Deus, o seu Deus, e cairão a espada seus filhos, serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio.